Livro A Coragem de Não Agradar, parte 6. Sentimentos de inferioridade são pressupostos subjetivos. Bem, vamos analisar os relacionamentos interpessoais de uma perspectiva um pouco diferente. Você está familiarizado com expressões sentimento de inferioridade? Questionou o filósofo. Que pergunta boba! Como você já deve ter percebido em nossa discussão até agora, sou uma bolha ambulante de sentimentos de inferioridade, disse o jovem. Que sentimentos são esses especificamente? Perguntou o filósofo. Bem, por exemplo, se eu abro o jornal e leio uma notícia sobre uma pessoa mais ou menos da minha idade, alguém realmente bem-sucedido, sou dominado por sentimentos de inferioridade. Se outra pessoa que viveu tanto tempo quanto eu consegue ter tanto sucesso, então que diabos estou fazendo de errado comigo mesmo? Quando vejo um amigo feliz, antes mesmo de ter vontade de comemorar com ele, eu me encho de inveja e frustração. Claro que meu rosto cheio de espinhas não ajudam em nada. Eu tenho um forte sentimento de inferioridade no que diz respeito à minha educação e ao meu emprego. Além de tudo, tem a questão de quanto eu ganho e do meu status social. Resumindo, estou completamente dominado por sentimentos de inferioridade, disse o jovem. Entendo. Aliás, Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que é usada hoje. Ou seja, é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor, disse o filósofo. Julgamento de valor? Questionou o jovem. É a sensação de que você não tem valor ou de que tem um valor limitado, disse o filósofo. Ah, essa sensação eu conheço. Ela me define muito bem. Não passo um dia sequer sem me atormentar com o pensamento de que não há sentido em viver, disse o jovem. Bem, então vejamos meus sentimentos de inferioridade. Quando você veio me ver pela primeira vez, qual foi a sua impressão das minhas características físicas? Questionou o filósofo. Ah, bem, não precisa se conter, seja direto. Tudo bem, achei você menor do que eu havia imaginado, disse o jovem. Obrigada. Eu tenho 1,55, pelo que sei, Adler tinha a mesma altura. Houve uma época, na verdade, até eu ter mais ou menos sua idade, em que eu me preocupei com isso. Eu tinha a certeza de que as coisas seriam diferentes se eu tivesse uma altura normal ou fosse 20 centímetros mais alto, ou mesmo apenas 10 centímetros. Era como se uma vida mais agradável estivesse esperando por mim. Quando tinha esses sentimentos, eu conversava com um amigo, e ele afirmava que eu estava falando um monte de besteira, e simplesmente me ignorava, disse o filósofo. Isso é horrível, que amigo, disse o jovem. Ele também dizia, o que você faria se ficasse mais alto? Veja bem, você tem o dom de fazer as pessoas relaxarem. Um homem grande e forte pode acabar intimidando as pessoas. Já com alguém pequeno como eu, as pessoas perdem o medo. Isso me fez perceber que ser baixinho era algo desejável tanto para mim como para aqueles à minha volta. Em outras palavras, houve uma transformação de valores. Não me preocupo mais com minha altura, disse o filósofo. Tudo bem, mas isso, disse o jovem. Espere até eu concluir. O importante aqui é que minha altura, 1,55, não era inferior, disse o filósofo. Não era inferior? Questionou o jovem. Na verdade, não me faltava nada, e eu não considerava inferior. Claro que 1,55 é abaixo da altura média, e esse é um número objetivamente mediano. À primeira vista pode parecer inferior, mas as verdadeiras perguntas são: que tipo de significado eu atribuo a essa altura? Que tipo de valor eu dou? Disse o filósofo. Como assim? Questionou o jovem. Meus sentimentos sobre minha altura eram todos os sentimentos de inferioridade subjetivos, que nasciam inteiramente da comparação com outros, ou seja, de meus relacionamentos interpessoais, porque se não houvesse ninguém com quem me comparar,
Eu não teria a oportunidade de pensar que era baixo. Neste momento, você também está sofrendo de diversos sentimentos de inferioridade. Mas, por favor, entenda que não se trata de uma inferioridade objetiva, mas de um sentimento subjetivo. Mesmo quando o assunto é altura, tudo é subjetivo, disse o filósofo. Em outras palavras, os sentimentos de inferioridade são interpretações subjetivas em vez de fatos objetivos? Questionou o jovem. Exatamente. Se eu enxergo a situação do ponto de vista do meu amigo, que diz que deixo as pessoas relaxadas e não intimidadas, minha altura pode se tornar um ponto forte. Claro que esta é uma interpretação subjetiva, e você pode até dizer que é um pressuposto arbitrário. Mas existe um aspecto positivo na subjetividade. Ela permite a você fazer a sua escolha. Exatamente por eu entregar a questão à subjetividade, a opção de encarar a minha altura como uma vantagem ou desvantagem fica aberta para mim, disse o filósofo. Esse é o argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida, lembra? Questionou o jovem. É isso aí. Não podemos alterar os fatos objetivos, mas interpretações subjetivas podem ser mudadas à vontade. E a verdade é que habitamos um mundo subjetivo. Conversamos sobre isso logo no início, lembra? Perguntou o filósofo. Sim, a água do poço a 18 graus, disse o jovem. Como eu disse, sentimento de inferioridade é um termo ligado ao julgamento de valor da própria pessoa. E que valor seria esse? Pense no exemplo dos diamantes, que são vendidos a um alto valor, ou da própria moeda. Encontramos valores específicos para essas coisas e dizemos que um quilate vale tanto, que os preços são tais e tais. Mas, se você muda o seu ponto de vista, um diamante não passa de uma pedrinha, disse o filósofo. Bem, intelectualmente, sim, disse o jovem. Em outras palavras, o valor se baseia no contexto social. O valor atribuído a uma nota de $1 não é objetivo, embora esse seja o senso comum. Se considerarmos seu custo real como material impresso, a cédula de $1 está longe de valer isso. Se eu fosse a única pessoa deste mundo e ninguém mais existisse, provavelmente usaria essas notas na minha lareira para me aquecer no inverno. Talvez até para assoar o nariz. Seguindo essa mesma lógica, não deveria existir nenhum motivo para eu me preocupar com a minha altura, disse o filósofo. Se você fosse a única pessoa do mundo e ninguém mais existisse, questionou o jovem. Sim, o problema do valor acaba nos levando de volta aos relacionamentos interpessoais, disse o filósofo. Então isso tem a ver com a sua afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais? Questionou o jovem. Sim, correto, disse o filósofo. Título: Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa. Será que você pode afirmar com certeza que os sentimentos de inferioridade têm, de fato, base nos relacionamentos interpessoais? Mesmo o indivíduo considerado bem-sucedido socialmente, que não precisa se rebaixar nos relacionamentos, tem esses sentimentos de inferioridade? Mesmo o homem de negócios que junta uma enorme fortuna, a mulher de beleza incomparável e invejada por todos, o medalhista de ouro olímpico, cada um deles seria assolado por sentimentos de inferioridade? Bem, tenho minhas dúvidas. Como eu devo pensar a respeito disso? Questionou o jovem. Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não há nada de errado nos sentimentos de inferioridade em si, disse o filósofo. E por que as pessoas têm esse sentimento para começo de conversa? Questionou o jovem. Acho que é preciso entender toda a situação a partir de determinada ordem. Em primeiro lugar, as pessoas entram nesse mundo como seres impotentes e têm o desejo universal de escapar desse estado de impotência. Adler chamou isso de busca da superioridade. Pense nisso simplesmente como esperança de melhorar, ou busca de um estado ideal. Por exemplo, um bebê aprende a se equilibrar sobre duas pernas.
Ele tem o desejo universal de aprender a língua e melhorar. E todos os avanços da ciência no decorrer da história humana também se devem a essa busca da superioridade, disse o filósofo. Tudo bem, e aí? Questionou o jovem. A contraparte disso é o sentimento da inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade. A pessoa acalenta diferentes ideias ou metas e avança na direção deles. Mas, quando não atinge seus ideais, passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que, por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar: ainda não sou bom o suficiente, preciso evoluir na arte de cozinhar, disse o filósofo. É verdade, concordou o jovem. Adler está dizendo que a busca da superioridade e o sentimento de inferioridade não são doenças, mas estimulantes ao empenho e ao crescimento normais, saudáveis. Usado de forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento, disse o filósofo. O sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento? Questionou o jovem. É isso aí. A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual. Ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir, quer ser mais feliz. Não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar a situação de ser mudada se fizerem esforços realistas. Pessoas que nem sequer se mexem. Elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo: eu não sou bom o suficiente mesmo? Ou então, ainda que eu tentasse, não teria a menor chance, disse o filósofo. Bem, isso é verdade. Não resta dúvida. Se o sentimento de inferioridade é forte, em geral a pessoa se torna pessimista e diz: eu não sou bom o suficiente mesmo. É assim que funcionam os sentimentos de inferioridade, disse o jovem. Não, isso não é um sentimento de inferioridade, é um complexo de inferioridade, disse o filósofo. Um complexo? Mas isso não é igual a um sentimento de inferioridade? Questionou o jovem. Cuidado! Atualmente, a palavra complexo é usada como sinônimo de sentimento de inferioridade. Você ouve as pessoas dizendo: tenho um complexo por causa das minhas pálpebras, ou ele tem um complexo por causa da sua educação. Esse tipo de coisa. Esse é um uso equivocado do termo. Basicamente, complexo se refere a um estado mental anormal formado por um grupo de emoções e ideias. E isso não tem nada a ver com o sentimento de inferioridade. Por exemplo, existe o complexo de Édipo, expressão criada por Freud e usada para descrever a atração anormal do menino pela mãe ou da menina pelo pai, disse o filósofo. Sim, as nuances da anormalidade são especialmente fortes quando o complexo tem a ver com a mãe ou com o pai, disse o jovem. Pela mesma razão, é fundamental não confundir sentimento de inferioridade com complexo de inferioridade e considerar os dois coisas totalmente diferentes, disse o filósofo. Na prática, qual é a diferença entre os dois? Questionou o jovem. Não há nada de particularmente errado no sentimento de inferioridade em si. Agora você entende isso, certo? Como diz Adler, o sentimento de inferioridade pode estimular o esforço e o crescimento. Por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução e pensasse: tenho uma deficiência nos estudos, por isso vou ter que me esforçar mais que os outros. Esta seria uma direção desejável. O complexo de inferioridade, por outro lado, surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. Nesse caso, a pessoa pensa: minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Ou, não tenho boa aparência, por isso não consigo me casar.
Quando alguém insiste na lógica de que A é a situação, logo B não pode ser feito, no dia a dia não estamos falando de sentimento, mas de complexo de inferioridade, disse o filósofo. Discordo. Essa é uma relação casual legítima. Se você tem uma instrução deficiente, isso reduz as chances de obter emprego ou vencer na vida. Você é considerado inferior na escala social e não consegue ter sucesso. Não é desculpa coisa alguma, é um fato objetivo, certo? Questionou o jovem. Não, você está errado, disse o filósofo. Como? Onde estou errado? Questionou o jovem. O que você está chamando de relação casual é algo que Adler define como causa e efeito aparente. Quer dizer, você se convence de que existe uma relação casual onde não existe. Outro dia, um homem me disse: tenho dificuldade para me casar porque os meus pais se divorciaram quando eu era criança. Segundo a etiologia freudiana, a atribuição de causas, o divórcio dos pais dele, foi um grande trauma que claramente havia afetado seu ponto de vista sobre o casamento. Adler, porém, com a posição da teleologia, a atribuição de propósito, rejeita esse argumento e considera que existe aí uma relação de causa e efeito aparente, disse o filósofo. Mesmo assim, a realidade é que um bom nível de instrução facilita o sucesso na sociedade. Pensei que você soubesse como funciona o mundo, disse o jovem. A verdadeira questão é como a pessoa enfrenta essa realidade. Se você pensa, tenho uma deficiência no meu nível de instrução, por isso não sou capaz de alcançar o sucesso, deveria simplesmente trocar não sou capaz de alcançar o sucesso por não quero alcançar o sucesso, disse o filósofo. Não quero alcançar o sucesso? Que tipo de raciocínio é esse? Questionou o jovem. Acontece que é assustador dar um passinho que seja à frente. Além disso, a pessoa não quer se esforçar de verdade. Não quer mudar a ponto de sacrificar os prazeres que curte agora. Por exemplo, o tempo gasto se divertindo. Em outras palavras, você não está equipado com a coragem de mudar o seu estilo de vida. É mais fácil deixar as coisas como estão, ainda que você tenha algumas queixas ou limitações, disse o filósofo. Título: Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade. Pode ser, mas, disse o jovem. Além disso, você tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa: minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Se você inverter a lógica, o raciocínio poderá ser: se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso, disse o filósofo. É verdade, concordou o jovem. Esse é o outro aspecto do complexo de inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que A é a situação, logo a meta B é impossível, dá a entender que, se não fosse por A, seria capaz e teria valor, disse o filósofo. Esse é exatamente o meu caso, disse o jovem. Sim, Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre, disse o filósofo. Como assim? Isso está ficando meio confuso, disse o jovem. Vamos por partes. Quando você tem um sentimento de inferioridade, sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então a questão é, disse o filósofo, como você preenche a parte que falta, certo? Perguntou o jovem. Exato. Como compensar a parte que está faltando? A maneira mais saudável é tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos, participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. Entretanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. De novo, é o pensamento. Minha instrução é deficiente, por isso não posso alcançar o sucesso. E, ao mesmo tempo, o indivíduo deixa implícita sua capacidade ao dizer: se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que
o eu real, que por acaso está obscurecido agora pela questão da instrução, é superior, disse o filósofo. Não, isso não faz sentido. O segundo ponto que você levantou vai além do sentimento de inferioridade. É mais uma bravata do que qualquer outra coisa, certo? Questionou o jovem. Certo. O complexo de inferioridade também pode evoluir para outro estado mental, disse o filósofo. Qual? Questionou o jovem. Você não deve ter ouvido falar muito dele. É o complexo de superioridade. Alguém sofre de fortes sentimentos de inferioridade, mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer. A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar. A é a situação, logo B não pode ser feito. Não consegue aceitar seu eu incapaz. Então compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil. Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado, disse o filósofo. Não estou entendendo, disse o jovem. Um exemplo conhecido é o daquela pessoa que vive uma vida de mentira. A pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante. Pode ser qualquer um, do representante de turma na escola a uma celebridade. Com isso, mostra que é especial. Comportamentos como mentir no currículo, só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade. Nesse caso, o eu não é superior ou especial. Você está apenas fazendo seu eu parecer superior, associando-se a uma autoridade. Em suma, é um sentimento de superioridade forjado, disse o filósofo. E na base disso existe um forte sentimento de inferioridade? Questionou o jovem. Claro, não entendo muito de moda, mas acho natural pensar que as pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade estética, mas porque têm sentimentos de inferioridade. Em outras palavras, exibem sinais de complexo de superioridade. Mas quem procura parecer maior com base em um poder falso está essencialmente vivendo de acordo com o sistema de valores de outra pessoa. Está vivendo a vida de outras pessoas. Este é um ponto que precisa ser enfatizado, disse o filósofo. Complexo de superioridade? Esta é uma psicologia bem interessante. Pode me dar outro exemplo? Perguntou o jovem. Muitos gostam de se vangloriar de seus feitos. A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais. Talvez você conheça pessoas assim. Podemos dizer que todas elas têm complexo de superioridade, disse o filósofo. O tipo de homem que se vangloria de seus feitos? Sim, essa é uma atitude arrogante. Mas talvez ele se vanglorie porque é realmente superior. Você não pode chamar isso de sentimento de superioridade forjado, disse o jovem. Nisso você está errado. Na verdade, quem chega ao ponto de se vangloriar em voz alta aos quatro ventos não tem autoconfiança. Como Adler indica claramente, aquele que se vangloria só faz isso porque tem um sentimento de inferioridade, disse o filósofo. Você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido? Questionou o jovem. Exato. Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar. Por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade. A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo. Teme que, sem isso, ninguém a aceitará do jeito que é. Trata-se de um complexo de superioridade total, disse o filósofo. Então, apesar de parecer que o complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade, na verdade eles têm pontos de contato? Questionou o jovem. Correto. Eles estão claramente ligados. Vou lhe dar um último exemplo de complexo de ostentação. Um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico,
manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica. Estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio infortúnio, disse o filósofo. Se vangloriar do próprio infortúnio? Questionou o jovem. Aquela pessoa que, por exemplo, se gaba ao falar de como foi criada quando pequena e dos diversos contratempos que teve. Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança, ela recusa a ajuda dizendo: "Você não entende como eu me sinto", disse o filósofo. Bem, tem gente assim, mas, disse o jovem, essas pessoas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais e seu infortúnio para se colocarem acima dos outros. Vamos pegar minha baixa estatura, por exemplo. Digamos que pessoas gentis me digam: "Você não precisa se preocupar com isso", ou "A altura não tem nada a ver com os valores humanos". Se eu as rejeitasse e dissesse: "Vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam?", ninguém mais diria nada. Tenho certeza de que todos à minha volta começariam a me tratar como se eu estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com cautela. Com isso, minha posição passa a ser superior à das outras pessoas e posso me tornar especial. Muitos tendem a ser especiais adotando esse tipo de atitude quando estão doentes ou feridos, ou angustiados por causa de uma decepção amorosa, disse o filósofo. Então essas pessoas revelam o sentimento de inferioridade e tiram proveito dele? Questionou o jovem. Sim, usam o próprio infortúnio para tentar controlar o outro. Quando elas contam como estão infelizes e como têm sofrido, na verdade tentam preocupar as pessoas à sua volta, família e amigos, por exemplo, e controlar a fala e o comportamento delas. Muitas vezes as pessoas de quem eu falei no início, que se trancam no quarto, se entregam a sentimentos de superioridade, tirando proveito de seu infortúnio. O próprio Adler observou: na nossa cultura, a fraqueza pode ser bem forte e poderosa. Disse o filósofo. A fraqueza é poderosa? Questionou o jovem. Adler diz: na verdade, se nós perguntássemos quem é a pessoa mais forte da nossa cultura, a resposta lógica seria o bebê. O bebê domina e não pode ser dominado. O bebê domina os adultos com sua fraqueza, e é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue controlá-lo, disse o filósofo. Nunca tinha ouvido esse ponto de vista, disse o jovem. Claro que quando a pessoa magoada diz: "Você não entende como eu me sinto", geralmente existe uma certa dose de verdade. Ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa que está sofrendo. Mas enquanto ela continuar tirando proveito do próprio infortúnio para ser especial, sempre precisará dele, disse o filósofo. O jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão: o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem. Mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso ele falou: o que está sendo difícil de aceitar? Deve ser a parte introdutória, a premissa, que está me deixando em dúvida. O jovem calmamente abriu a boca para falar. Título: A vida não é uma competição. Acho que ainda não captei bem a ideia, disse o jovem. Sem problema, pergunte o que quiser, disse o filósofo. Adler reconhece que a busca da superioridade, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? Por outro lado, faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade. Minha pergunta é: afinal, o que devemos fazer? Disse o jovem. Reflita sobre essa questão nos seguintes termos.
Quando nos referimos à busca da superioridade, costumamos pensar nela como o desejo de ser superior às outras pessoas, como o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento. Pelo contrário, ele diz que no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitassem o caminho trilhado. Guarde essa imagem na mente. Embora a distância percorrida e a velocidade da caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés, e não a mentalidade da competição, que requer ser superior aos outros, disse o filósofo. Então, a vida não é uma competição, questionou o jovem. Exatamente. Basta continuar avançando sem competir com ninguém. É claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros, disse o filósofo. Não, isso é impossível. Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas, aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade, certo? Questionou o jovem. O sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros, mas com o nosso próprio eu ideal, disse o filósofo. Veja bem, somos todos diferentes. Sexo, idade, conhecimentos, experiência, aparência. Não existe duas pessoas iguais. Devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós, e que não somos idênticos, mas somos iguais, disse o filósofo. Não somos idênticos, mas somos iguais? Questionou o jovem. Exato, todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, superior e inferior. Quaisquer que sejam nossas diferenças, somos todos iguais, disse o filósofo. Nenhuma distinção de nível entre pessoas, em termos idealistas, pode ser, mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto e uma criança que ainda não sabe fazer conta, somos iguais? Questionou o jovem. Em termos da quantidade de conhecimento e experiências e da responsabilidade que cada um pode assumir, claro que há diferenças. A criança pode não saber amarrar o sapato direito, resolver equações complicadas ou assumir a responsabilidade de um adulto quando surgem problemas. Porém, nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não idênticos, disse o filósofo. Então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido? Questionou o jovem. Não, em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança, devemos tratá-la como um ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você, disse o filósofo. Vamos mudar a pergunta. Todas as pessoas são iguais. Estão no mesmo campo de jogo nivelado. Mas existe uma disparidade, não acha? Aquelas que avançam são superiores, e aquelas que perseguem as que estão na dianteira são inferiores. Assim, no final, temos o problema da distinção entre superior e inferior. Certo? Questionou o jovem. E errado. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros. É como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical. Não andamos para competir com ninguém. O valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora, disse o filósofo. Você se libertou de todas as formas de competição? Questionou o jovem. Claro. Não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro sem qualquer ligação com a competição mundana, disse o filósofo. Isso significa que você caiu fora da competição? Que de algum modo aceitou a derrota? Questionou o jovem. Não. Eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota.
Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha, disse o filósofo. Negativo. Isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão da competição. Eu só consigo me superar porque tenho um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais? Questionou o jovem. Se seu rival também fosse um companheiro, talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento, mas, em muitos casos, o competidor não será seu companheiro, disse o filósofo.